Olá meninas, tudo bem? Hoje eu trouxe pra gente uma proposta de make bem poderosa. Uma maquiagem super glamourosa pra você usar aí pra uma festa, tá? É um make mais marcado, mais escuro. Espero muito que vocês gostem, me ver de pertinho como faz. Eu tô com a pele toda preparada e já apliquei corretivo também aqui na minha pálpebra pra fixar a maquiagem. Pra fazer esse make a gente vai precisar de dois tons de marrom. Um marrom mais claro, assim, mais alaranjado, e um marrom bem quente, um marrom escuro mesmo, de chocolate. A gente vai começar com o marrom mais claro aqui no cantinho de fora, no cantinho externo, com o pincelzinho de esfumar, esse aqui é macrilã mesmo. A gente aplica ele bem aqui, ó, no cantinho externo e vai esfumando aqui acima do côncavo, entrando com ele aqui no cantinho interno, para deixar todo o côncavo bem marcado, desde o canto interno até aqui fora. E eu vou crescendo ele com movimento de bolinha, levando em direção à sobrancelha. Depois com outro pincel, um pincel menorzinho, a gente vai aplicar a sombra marrom mais escura aqui no cantinho interno e vai com ela só até o côncavo. Então eu aplico, entro com ela um pouquinho aqui mais para dentro do olho. E a gente esfuma a bordinha dela para mesclar com o tom do marrom mais claro que a gente aplicou primeiro. Eu volto de novo com o marrom mais claro por cima para reforçar, porque o que vai prevalecer aqui é o primeiro esfumado, o esfumado mais claro. Então a gente aplica, é sempre bom depois voltar reforçando o tom mais claro do marrom por cima. Agora eu vou aplicar um pouquinho de primer, eu vou usar o primer da Mary Kay, que é aquela pastinha. E vou aplicar bem aqui no canto interno, que é para fixar o meu pigmento, porque eu não vou aplicar sombra por baixo. Com o pincelzinho de seda sintética, eu vou vir depositando aqui, ó, no cantinho interno, esse primer. Ele que vai fixar o pigmento que a gente vai usar. E eu venho, ó, até o finalzinho, o início aqui do meu côncavo, desenhando mesmo meu globo ocular. E chega aqui na parte de dentro, eu venho com o dedo e dou umas batidinhas, umas arrastadinhas pra tirar a marquinha que ele faz em cima da sombra. Pra chegar nesse tom que eu usei, eu misturei dois pigmentos. Esses aqui são da RZ, é o Asas de Borboleta. Uma que é mais douradinha com uma roxinha, tá? Que tem umas partículas rosadas, ele é um pouquinho roxo, um pouquinho rosa. Aí eu misturei os dois pra fazer a aplicação. Bem pequenininho de precisão, esse aqui é da EcoTools, da Macrylan, ó, bem pequenininho, a gente vai aplicar o pigmento. Pigmento que é mais rosinha, o pigmento roxinho, ó, sempre com batidinhas, principalmente se a sua pele já estiver preparada, para não cair pigmento em todo o rosto. Um pouquinho do pigmento dourado e vou depositar aqui por cima, pra misturar com esse pigmento roxinho, ó. Vem até o côncavo, pega o pincel de pó e limpa. A gente vai fazer o delineado. Depois do delineado eu vou colocar a sombra preta. Eu vou mostrar pra vocês por quê, porque vai dar uma diferença, tá? Meu delineador da Inglot 77, que eu amo, que é uma pastinha super mega preta. E vou usar o pincel 104 da Macrylan, que é um pincel chanfradinho. O delineado eu vou fazer ele um pouco mais grossinho e puxar o gatinho aqui no final. Bom, gente, vamos lá. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Porque eu tava gravando e não tava gravando, né? Apertei aqui, mas o negócio não começou a gravar. Oh, meu Deus. Então, depois que eu terminei aqui, que eu fiz o meu esfumado todinho do marrom, eu vim com um pouquinho de sombra preta. Eu usei a sombra do Duda Molinos, que eu amo, que é super opaca. Com o pincel B906 da Macrylan, que é esse pincel achatadinho de pálpebra. Por que eu fiz a aplicação da sombra preta com ele hoje? Porque eu quero concentrar essa sombra só aqui, ó, no cantinho externo, e quando eu já aplico com ela eu consigo dar uma varrida nas bordas e ele já fica esfumado. Então eu começo aplicando o preto aqui por cima mesmo do meu delineado, porque eu quero que a marcação do delineado fique mais aqui no canto de dentro. Então a gente aplica o preto bem rente mesmo aqui o delineado e subo com ele até a linha do côncavo, não mais, porque eu quero que o esfumado seja a parte principal dessa maquiagem. Então o preto vai ficar só aqui, ó, concentrado só no cantinho de fora, pra escurecer mesmo o make. Um pouquinho da sombra marrom mais escura e coloco ela por cima da borda do preto, porque é ela que vai esfumar a sombra preta pra mim.
Então, ó, eu venho com ela aqui, esfumo na bordinha e esfumo também a bordinha de dentro pra tirar a marcação do preto e casar o meu pigmento com a sombra preta, tá? Pronto, ó, já fiz a aplicação do cílio postiço. O cílio que eu tô usando é o Juicy 05 da First Kiss, que é aquele cílio assim, ó, bem grande, bem preto. Pra esse estilo de maquiagem eu gosto de colocar um cílio assim maior, mais marcado, porque o olhar fica mais impactante. Pra aplicar o lápis na linha d'água, eu tô usando o lápis da Raco. Ele é super preto, super pigmentado. Eu aplico em toda a minha linha d'água, de dentro do cantinho aqui interno até aqui fora, e borro um pouquinho a raiz do cílio. Pra fazer o degradê aqui embaixo, a gente vai usar os dois tons de marrom. Primeiro eu começo com o marrom mais escuro, depois eu faço a bordinha de baixo com o marrom mais claro pra suavizar um pouco. Então, com o marrom mais escuro, eu vou aplicar aqui, ó, toda a bordinha pra esfumar aqui o lápis preto. E depois eu pego com o mesmo pincelzinho um pouquinho da sombra que é mais clara e aplico ela aqui embaixo desse marrom, que é para suavizar e criar um degradê bonito. Depois eu pego um pouquinho de sombra preta e aplico bem rente à raizinha do cílio, já quase próximo da linha d'água, que é para evitar que esse lápis escorra e ficar bem pretão. Finalizou? Pega seu pincelzinho de pó e tira qualquer excesso de sombra que tenha caído aqui embaixo para não manchar sua pele. Prontinho, amores, é isso pro make de hoje, ó. O batom que eu tô usando é o Taupe da MAC, que é esse tom de marrom lindo, super mate. Espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta de make, de olho mais marcante. Vou deixar aqui abaixo todas as minhas redes sociais, Instagram, Snapchat, Facebook, pra vocês irem lá me seguir, tá? Super beijo, bye bye e até o próximo vídeo.